Paz e graça, mulheres. Que culto maravilhoso, né? Podemos sentir a graça do Senhor neste lugar. Eu quero já aproveitar que estão sobre os pés para nós lermos em João, capítulo 4 e versículo 7. Deus tem colocado essa palavra no meu coração e Deus tem confirmado nesses últimos dias essa palavra. Eu tenho visto, até a gente foi numa conferência e lá eu pude ver, porque eu fui lá especialmente pedindo para Deus confirmar. E o Senhor confirmou, e hoje mesmo no culto, desde o início, confirmando essa palavra. Então eu tenho certeza que essa palavra vai falar com alguém aqui nessa noite. Que vai nos dizer: nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dai-me um pouco de água para beber. Pode tomar os seus assentos. Eu estava falando com o Senhor e dizendo: Senhor, mas que tema que eu vou colocar nesta palavra? E o Senhor colocou ao meu espírito, ao meu coração, que colocar o tema: Jesus quer curar as suas feridas. E desde o início deste culto o Senhor tem falado, através do louvor, através da vida da Rafa, Deus tem usado. Em João 4, ali vai nos dizer que os fariseus ouviram falar que Jesus batizava mais discípulos que João. Porém, Jesus, ele não batizava, quem batizava era João. Então, Jesus, como ele não gosta de intriga, ele não gosta de se envolver em intrigas, o Jesus, ele resolve sair da Judeia e ir para a Galileia. E Jesus, ele diz aos seus discípulos que era necessário ele passar por Samaria. E o lugar que ele ia, para Galileia, não teria necessidade do Senhor passar por ali. Mas o Senhor disse que era necessário ele passar por ali. Por mais que eles não estivessem entendendo, Jesus disse que era necessário. Então, chegando em Samaria, na cidade de Sicar, Jesus avista um poço e ali ele descansa. E a Bíblia vai nos dizer que é mais ou menos no período do meio-dia. E após Jesus descansar ali, logo chega uma mulher para retirar a água do poço. E ela era uma mulher samaritana. E por que será que naquele período, naquele momento, ela foi retirar água mais ou menos ao meio-dia? Né? Naquela época o sol era muito escaldante naquele período. E as mulheres costumavam sempre tirar mais para o final do dia, quando o sol já não estava forte. Então logo Jesus, ele inicia uma conversa com a mulher samaritana, pedindo a ela água para beber. E no versículo 9 vai dizer que a mulher samaritana responde a Jesus: como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim água, pede a mim que sou uma samaritana? E como a gente comentou ali em cima, né, eu não sei se eu repassei, mas os samaritanos e os judeus, eles não se davam, eles não se conversavam. Eles tinham os costumes diferentes, então eles não se conversavam mais. E Jesus responde à mulher samaritana: se conhecesse o dom de Deus e quem lhe pede água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. E a mulher diz ao Senhor: não tem como tirar a água do poço, é fundo. Onde posso conseguir essa água da vida? O Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, a qual ele mesmo bebeu, como seus filhos e seu gado. E aqui eu posso imaginar, refletir com as minhas palavras, que quem sabe a mulher samaritana, ela teve uma vida difícil. Quem sabe ela carrega traumas da sua infância. Quem sabe ela foi traída, abandonada por amigos, pela sua família. Então, ela trazia consigo esses traumas. Ela cresceu talvez acreditando que ela não seria nada, que ela não seria ninguém, que ela não merecia ter uma família, que ela não merecia ter um bom carro, uma boa casa, que ela não teria propósitos para viver na presença do Senhor. Quem sabe ela cresceu acreditando nisso. E essa passagem, ela falou fortemente ao meu coração. Eu lembro que estava lá em casa, geralmente eu limpo a casa aos sábados, mas às vezes, dependendo da agenda da semana, eu remanejo ali e troco o dia. Então esse era um dia do culto dos homens. E eu estava lá e essa palavra desceu ao meu coração e comecei a ouvir algumas ministrações também.
E aí eu lembro que eu ouvi uma e eu disse, não, eu não vou ministrar. Imagina, Senhor, olha como essa pregadora, ela ministra, né? Essa pastora ministra. E imagina, e ainda não tinha descido nada no meu coração. E de repente, quando eu parei no meio da minha casa e disse, Senhor, eu vou mudar, não sei, vou orar, vou pedir uma outra direção. E de repente o Senhor desce ao meu espírito, assim, me fazendo recordar a minha infância. E o Senhor me lembrou que assim como a mulher samaritana, eu também era uma improvável. Eu cresci, as pessoas dizendo, Dani, envergonhada, Dani, imagina, ela não vai muito longe com o jeito dela. Talvez, quem sabe, ela vai ter um emprego mais ou menos, quem sabe, talvez ela vai casar, ou quem sabe não, ou quem sabe... Muitas pessoas não acreditavam. E eu cresci com pessoas profetizando coisas para a minha vida. Cresci com pessoas profetizando palavras ruins, que eu não acreditava que eu teria coisas a viver na presença do Senhor. Talvez você esteja aqui hoje acreditando na mesma coisa, que você não tem nada de extraordinário para viver na presença do Senhor. A gente acha que a gente merece pouco, que a gente não merece nada. Realmente, quem é merecedor de toda honra e glória é o Senhor, mas nós somos merecedores sim, pois a graça dele nos alcançou nessa noite. E eu lembro que eu acreditei nessas palavras, eu cresci achando que eu não merecia nada. Eu lembro que às vezes até para um presente eu tinha vergonha de receber, achando que eu não era merecedora. Aleluia. E eu lembro que na minha transição de pré-adolescente para adolescente, eu lembro que eu tive um período de depressão. Eu não conseguia entender o que estava se passando na minha vida, o porquê de tudo. Eu me questionava com Deus e dizia, Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? O que o Senhor tem para mim? Eu dizia, Senhor, me leva. Eu pedia para o Senhor me levar. Eu dizia, Senhor, às vezes eu estou tirando o lugar de uma outra pessoa. E eu cresci, aquele período ali, eu fiquei todo naquele período falando com Deus e dizendo, Senhor, o que Tu tem para mim? Por que eu sofro tanto? Por que eu passo por tantas coisas? E eu não conseguia entender. Eu só sabia acreditar nas palavras que as pessoas lançavam sobre mim. Aí um certo dia, a minha mãe me convidou para ir em uma denominação que nós congregávamos. E chegando lá, tinha um pastor que não era dali, era de fora. E eu lembro que naquela noite, ele profetizou sobre a minha vida que eu faria uma faculdade. E na época eu pensei, eu estou estudando, vou terminar o meu terceirão, né? Vou tentar a faculdade, se for da vontade de Deus, vai dar certo. Eu pensei assim. E os anos se passaram, eu tentei fazer a faculdade, quando eu finalizei ali, daí eu ainda conversei com uma tia minha, dizendo para ela, se for da vontade de Deus, vai dar certo, eu vou passar nessa prova, se não for, é porque não era para ser. E assim eu fiz a prova e não fui aprovada. E quantas vezes a gente deixa as frustrações nos abalar? Nós acreditamos nas palavras que as pessoas declaram sobre a nossa vida e a gente esquece que a gente serve a um Deus que pode todas as coisas, que pode realizar todas as coisas sobre a nossa vida. Então passou-se o tempo, aí eu já tinha deixado esse desejo de lado, já não tinha mais esse desejo de fazer uma faculdade. E eu lembro que se passou-se os anos, casei com o pastor Rafael, e um certo dia eu estava ali mexendo no celular e eu vi uma promoção de uma faculdade, mas na hora eu não acreditei. Você imagina, é muito barato para ser verdade, né? Mas eu fui atrás e vi que realmente era, e aí eu disse assim, Senhor, se for realmente da Tua vontade, eu vou conversar com meu esposo e ele vai me impulsionar a fazer. E assim eu fiz. Cheguei em casa, conversei com ele, e ele disse, não, faz que eu te apoio. E ali eu comecei a fazer, foram praticamente uns 2 anos. Então, quem sabe, a mulher samaritana ouviu a vida toda que ela não seria nada. Tantas coisas ruins a respeito dela. A Bíblia vai nos dizer que as palavras tanto têm poder para abençoar, quanto para amaldiçoar.
E o que nós temos proferido sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre as pessoas ao nosso redor, sobre os seus filhos, que você tem declarado sobre a vida dos seus filhos, que são tão preciosos. Tudo que você tem foi o Senhor que te deu, e tudo que você tem é precioso. Tudo que você tem que proferir palavras abençoadoras. Então eu acredito que aquela mulher samaritana, por todos os traumas que ela tinha, que ela carregava, ela não queria mais um para acusar ela. Então eu acredito que naquele período do meio-dia ela foi porque ela queria escondida. Ela não queria que ninguém visse ela e mais um acusasse ela. E quando o Senhor disse que era necessário passar por Samaria, na verdade Jesus, ele não precisava passar, mas era necessário porque ele tinha um propósito para realizar lá. O Senhor queria curar as feridas daquela mulher. O Senhor queria curar o interior dela. O Senhor queria renovar a força dela. O Senhor queria renovar os propósitos na vida dela. Assim como o Senhor quer renovar o seu nessa noite. Talvez você entrou aqui dizendo: eu não tenho propósito, eu não sirvo às vezes para nada. Mas você serve sim. Hoje Deus quer te encontrar aqui nessa noite. E Ele quer falar ao seu coração que você é preciosa, que você é amada, que você tem propósito sim. Muitas vezes nós esquecemos disso. Às vezes a gente ouve, mas passa. Mas nessa noite o Senhor vem falando, não só hoje, mas em tantos outros cultos o Senhor vem falando. Nós temos que abrir o nosso coração. Sem abrir o nosso coração, o Senhor não tem como realizar. Aleluia. Então Jesus diz, aquela mulher: quem beber dessa água do poço terá sede outra vez, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Então a mulher samaritana pede a Jesus dessa água da vida, para que eu não precise mais voltar aqui. Então Jesus disse: vai e chama o teu marido. Então a mulher samaritana, ela confessa a Jesus: eu não tenho marido. E Jesus responde: dissestes a verdade ao dizer que não tem marido, pois os 5 que já teves não são teu, e o que tens também não é. Então a mulher samaritana responde a Jesus: vejo que és profeta por ter revelado a minha vida. Vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Gostaria de convidar o Ministério do Louvor. E Jesus responde que não há lugar específico para adorar, mas que você pode adorar onde quer que você esteja. Então adore o Senhor em todo tempo, independente do lugar que você estiver, seja no seu trabalho, seja no carro, seja no ônibus, seja onde você estiver. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. Deus tem nos chamado. O Senhor tem falado do início ao fim. A nossa busca, nós temos que tirar um tempo para jejuar, um tempo para orar. Sem fazer essas buscas, não tem como alcançarmos coisas maiores. É através de jejum e oração que nós vamos conseguir enfrentar todos os dias. Jesus quer curar a sua vida hoje. Jesus quer curar as suas feridas. Gostaria de convidar você para se colocar de pé. O Senhor, Ele quer te dar uma nova oportunidade nessa noite. Ele te dá mais uma oportunidade para você abrir o seu coração. Então aquela mulher samaritana, ela largou tudo o que estava fazendo e foi anunciar o Messias, que o Messias estava ali. Ela foi uma grande missionária naquele lugar, ela ganhou muitas almas para o Senhor. E para concluir, eu fiz a minha faculdade 2 anos, eu atuo na área para a honra e glória do Senhor. E eu sei que grandes coisas Ele tem ainda a realizar. Então acredite, você também vai conseguir, independente daquilo que você tem no desejo no seu coração. Alinhe o seu propósito com o do Senhor. É só assim que você vai conseguir.
Então talvez você não acredite nas promessas do Senhor para a sua vida, mas eu estou aqui para dizer para você que o Senhor quer realizar a cada uma promessa que Ele fez para você. Eu quero convidar mulheres que querem se derramar aqui aos pés do Senhor. Mulheres que querem ser curadas hoje. Mulheres que têm feridas. Não tenha vergonha. Venha. Nós queremos orar por você. Esse é o momento, esse é o nosso momento. É o momento de nós termos intimidade com o Senhor. Dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que o Senhor cure as minhas feridas. Sabe aqueles traumas que você tem na sua infância, que você carrega até hoje? Que influenciam nas suas opiniões, em tudo que você faz, na sua família, nos seus filhos. O Senhor quer curar hoje. Venha. Venha buscar mais desse Deus. Aquele mestre escrevendo com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar. A lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Se você sentir de sair do seu lugar, de abraçar alguém, alguma mulher, que o Senhor revelar o seu coração nessa noite. Mas mesmo assim, Em nome de Jesus. me amam. Mas mesmo assim, Oh Pai, declaramos cura. Cura a cada coração, a cada vida nessa noite, Senhor. Só o Senhor tem o poder para curar, para libertar, para sarar. Ele me perdoou. Só o Senhor tem esse Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Glória a Deus. Oh Espírito Santo de Deus, venha tocar em vidas nessa noite. Que testemunhos venham ser Eu só contados, Senhor. tinha os meus Das pecados transformações que tu fará pra na lhe vida de cada uma de oferecer, nós. mas mesmo assim me Estar aos teus amou. pés todos os dias Mas da mesmo nossa vida, assim te me buscarmos cada dia mais, Senhor. amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou. Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? O Senhor não está aqui para te condenar, mas para te dar uma segunda oportunidade. Ele está de braços abertos esperando você, filha. O Cordeiro que Aleluia. se entregou e os meus pecados levou. Aleluia. Que a gente não venha te trocar, Senhor, por nada. Por nada. Nada, nada. Eu não te
te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Ele não tá aqui pra te condenar. Amor de vida, ele quer te dar vida. Ele quer te dar vida. Ele quer o teu nome escrito no livro da vida. E os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Aleluia. Gostaria de perguntar, eu senti, de perguntar para você que às vezes está afastada da casa do Pai. Talvez você que nunca aceitou a Jesus. Você tem uma oportunidade agora de vir aqui. Queremos orar por você. O Senhor tem colocado no meu coração. E se você sentir o Espírito Santo falar com você, que você possa vir aqui. Queremos orar por você, queremos orar pela sua vida. O Pai quer te dar uma nova oportunidade, Ele quer te dar uma nova vida. Aleluia. Glória a Deus, esse é o momento. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Oh, Pai querido, obrigada, Senhor, pela Tua presença em nosso meio. Obrigada, Senhor, pela vida das Tuas servas. Oh, Espírito Santo, que hoje elas possam sair daqui renovadas, com as suas feridas e seus traumas curados, Senhor. Entendendo, Senhor, que Tu não quer nos apedrejar, mas sim Tu quer nos dar uma nova oportunidade. Tu quer nos amar, Tu quer nos fazer entender que nós somos filhas, que nós somos amadas por Ti. Que elas possam sair daqui entendendo que elas têm propósito, Senhor, e que elas têm muito a viver na Tua presença. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de cada uma. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Jesus, amor. A fonte da vida que me encontrou. Beba dessa água. És o dom de essa água da vida, da vida eterna. Aleluia. Meu Salvador, Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias.
sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Oh, aleluia. Agradeço a presença de cada uma de vocês aqui nessa noite. Sejam edificadas por essa palavra. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você possa sair daqui renovada nessa noite, entendendo que o Pai está com você, que Ele não está aqui para te acusar, mas sim para te abraçar, para cuidar de você. Quero agradecer também a todos que estão na live. Deus possa abençoar os staffs, o Ministério do Louvor, a todos que servem, a todos que de alguma forma fazem a diferença nesta casa. Vamos orar também pelo alimento. Logo após, fiquem todas para nós nos confraternizarmos e continuarmos. Nós não vamos sair da presença do Senhor, mas deixe Deus usar a sua vida aqui nessa noite. Amém? Senhor, obrigada por essa oportunidade, Senhor, que tem nos dado de estar mais um dia, mais uma vez na Tua casa, na Tua presença. Abençoa a vida de cada serva Tua, Senhor, durante a sua semana, no seu lar, na sua casa, onde elas estiverem, que elas possam ser abençoadas, edificadas, Senhor, e que todas as palavras lançadas, Senhor, ao contrário, hoje foram quebradas em nome de Jesus. Venha abençoar, Senhor, e santificar este alimento, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Amém. Que ruja um leão.